Fala, minha gente! Bom dia! Bom, acho interessante procurar e ver como é que foi o passo a passo, a jornada de cada um das pessoas que passaram pelos concursos públicos. E aqui eu vou fazer uma série de vídeos aí falando todas as etapas do meu concurso, desde a minha preparação até a posse. Algumas pessoas já tinham perguntado para mim como é que tinha sido, então achei melhor fazer um vídeo falando sobre a prova objetiva, falando sobre a redação, o TAF, o exame de saúde, quanto eu gastei, se teve cronograma. Já adianto que o meu concurso público não teve cronograma, eu espero que esse tenha. Mas só para deixar mais claro, eu sou o Jota, sou bombeiro militar aqui do estado do Paraná e estou aqui para tentar te trazer alguma luz aqui nesse fim de mundo. Então, se você está aqui, já conhece o nosso trabalho, deixe seu like. Se não, segura sua mãozinha, espera esse vídeo ele trazer realmente alguma luz para você, aí você se inscreve no canal, aí você traz alguma luz. A gente já passou dos 100 inscritos. Então, sem enrolação, vamos lá. Para chegar até a posse do meu concurso, que foi o da PMPR, para o cargo de bombeiro lá em 2020, a gente precisa voltar no tempo um pouquinho. Então, eu nasci lá em Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte. Meus pais são de classe média ali, não é rico, mas também a gente não passava necessidade. A minha mãe, ela é cabeleireira, não da empresa própria, mas ela trabalha para uma outra pessoa. O meu pai trabalha na portaria ali, na segurança de uma empresa de aço e metal, né? O nome é ArcelorMittal. Ele trabalha com adestramento de alguns cães lá também, os cães que fazem a segurança da empresa durante a noite. Mas a minha família sempre falava para eu estudar, mas nunca tive o direcionamento assim. Estude para isso, faça isso, tem tal concurso, concurso público funciona dessa forma, a estabilidade vem dessa forma. Ou então você pode fazer tal coisa. Eu lembro que essa instrução eu nunca tive. A única coisa era que era para eu estudar. Então eu acabei descobrindo mesmo o mundo dos concursos públicos só no ensino médio. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu estava naquela fase ali de saber o que eu fazia, se eu fazia faculdade ou se eu realmente ia prestar algum concurso. Já tinha alguns primos que eles estavam fazendo concursos militares, a ESA, então eu já tinha meio que uma visão assim. Então em 2016 eu passei o ano todo estudando para a ESA. E aí foi o meu primeiro concurso de fato. Na época, eu fiquei por uma questão de História e Geografia, né, que na época História e Geografia era uma disciplina só na ESA, e acabei não passando. Mesmo tirando uma nota boa ali nas outras disciplinas, mas mesmo assim eu não fui chamado. E eu lembro que naquela época eu me frustrei, assim, né? Foi o primeiro concurso que eu prestei, passei o ano todo estudando, mas não queria mais fazer. Aí em 2017 eu fui para a aeronáutica com alistamento militar, tinha 18 anos ali, né? Me alistei obrigatoriamente. Fiquei lá, reengajei e fiquei durante 5 anos e 5 meses lá na aeronáutica. E lá eu comecei a cursar a minha faculdade e prestei alguns outros concursos na área de segurança pública mesmo, seja na Guarda Municipal. Prestei alguns outros concursos também para a área administrativa, na UFRN. Prestei alguns outros concursos também para banco, acho que para banco foi só um, na verdade. Os outros foram mais para segurança e defesa mesmo, segurança pública ali. Até que chegando na época da pandemia, eu já estava estudando mesmo, já estava ali há um tempo na aeronáutica e eu sabia que ia ser temporário, né? Ia ser 8 anos só e eu precisava ter a minha estabilidade. E estava estudando para concurso, mas estudando as disciplinas básicas ali. Até que eu descobri a PMPR, através do meu irmão. O meu irmão estava estudando para a PMPR também, para outros concursos também. Só que ele me chamou para fazer a prova, falou com outro colega meu também, que era lá da aeronáutica. Ele também queria fazer a prova e eu acabei sendo convencido, né? Já estou estudando para concurso mesmo, então vamos lá, né? Eu comecei a estudar mais focado para PMPR, juntamente com esse meu colega também lá do trabalho da aeronáutica, e acertei certinho com minha esposa, acertei com os meus pais ali e disse, ó, surgiu essa oportunidade, vamos estudar ali, se der certo, a gente tem a possibilidade de ir. Então, beleza. Aqui começa a trajetória da prova, como é que ficou tudo, né? Primeiro, a prova seria dia 28 de junho de 2020. Só que, devido à pandemia, a prova foi adiada. E não foi só com a PMPR, né? Mas diversos outros concursos, eles foram adiados também devido à pandemia. Foi aquele caos. E as suas inscrições, elas foram reabertas. Então, eu fiz a minha inscrição na primeira leva ali, tinha conseguido pegar a isenção da inscrição por ser doador de sangue, né? Uma dica, se você é doador de sangue, você tem a isenção do pagamento. Se você ainda não é doador, seja doador, até abrir a inscrição, saiu o edital. Aí eles colocaram um cronograma lá com o tempo. Eu não lembro exatamente qual foi a data que eles colocaram, mas esse cronograma também foi por água abaixo. A gente achava que ia dar certo, as coisas iam voltar, só que não voltou. Então a prova foi adiada mais uma vez, né? E o pior de tudo é que eles colocaram depois uma data para o dia 13 de junho de 2021. Então aí já tinham se passado um ano
Então todo o tempo de preparação que eu tive foram os 6 meses ali iniciais, primeiros, né? Desde a primeira data lá, que era em junho de 2020. Eu tive ali mais ou menos uns 6 meses, desde a abertura do edital, de estar estudando e tudo mais, até essa primeira data. Só que depois mais um ano aí de adiamento por causa da pandemia. Então teve esse 1 ano e meio e eles deram essa data, né? 13 de junho de 2021, que seria a prova. Só que o problema é que a gente ainda ficou com muito medo por causa da Polícia Civil. O concurso da Polícia Civil ele também estava rolando ali, era a mesma banca, era a UFPR, e a gente ficou muito preocupado porque no dia da prova da Polícia Civil, foi um mês antes, eu acho, da nossa prova, eles adiaram a prova no dia da prova. Então no domingo de manhã, quando ia acontecer o concurso, eles adiaram. Aí isso foi um transtorno, né? Pra todo mundo, porque eu tinha que pegar um voo lá, comprar passagem lá de Natal, ir lá pra Londrina para poder fazer a prova, então... Porque ia ter que fazer todo esse investimento do dinheiro, né, para comprar passagem, essa locomoção, pagar a hospedagem. Então imagina se acontecesse a mesma coisa com a gente também. Mas mesmo com medo, mesmo com receio, aconteceu. A prova ela realmente aconteceu ali no dia 13 de junho de 2021. Eu fiz a prova bem ali, tava confiante, né? Já tinha esse 1 ano e meio que eu tava estudando ali e tava tranquilo. Tava com o pensamento ali que eu ia fazer a prova e que ia aproveitar o máximo possível. Foi o dia frio, tava frio pra caramba lá em Londrina, acho que tava uns 6 graus mais ou menos. Eu tinha levado casaco, as coisas, mas mesmo assim não tava vencendo. Mas eu tava com a mente bem limpa, assim, porque sabia que mesmo se eu não fizesse uma prova boa, não passasse e tudo mais, tava tudo bem. Eu ia continuar estudando, ia continuar focado ali para outro concurso e sabia que pelo menos a viagem eu ia aproveitar ali. Eu acho que isso fez com que eu fizesse a prova também um pouco mais tranquilo. Eu lembro que eu peguei a prova ali, eu vi a redação e fui fazendo, mas estava fazendo bem tranquilo, assim. A única coisa era a questão do frio mesmo. Mas em peso, de tá difícil, de tá complicado, de não conseguir resolver as coisas ali, eu acho que a minha cabeça estava muito tranquila no dia, graças a Deus. Eu lembro que no dia mesmo eles fizeram uma revisão ali, uma correção das questões. O AlphaCon, ele me ajudou muito em relação a isso também, porque eles tinham aulas ao vivo ali pelo YouTube, às vezes pela própria plataforma do Cursinho. E no dia da prova, eu lembro também que eles fizeram essa correção, né? E eu vi que eu tinha feito uma boa quantidade de questões ali no dia. Voltei para casa e tudo mais, até que saiu realmente o gabarito oficial. Tiveram algumas questões que elas foram anuladas, e no final de tudo eu fiquei com 38 questões acertadas ali na prova objetiva. E ter visto a primeira lista ali com o meu nome, porque saía, né, a primeira convocação ali para as pessoas que teriam a sua prova discursiva corrigida. Então isso foi muito bom, assim, ter visto aquele dali me deu um alívio muito grande. Sabe? Já foi o primeiro passinho ali que realmente me deu um alívio. Tipo, eu nunca tinha chegado nessa parte. Mas vejam e prestem atenção como a redação ela é muito importante. Eu lembro que na época eu fazia uma redação por semana, mais ou menos. Só que assim, eu fazia redação, mas não tinha ninguém que corrigisse a minha redação. Então eu fazia para pegar o hábito de escrita mesmo. Eu lembro que no AlphaCon tinha a professora, né? Tinha um módulo lá de redação, mas não tinha a forma de você colocar a sua redação lá para ser corrigida. Eu tinha que entrar em contato lá com algum professor e pagar por fora para ele poder corrigir a minha redação. Na primeira lista que saiu, eu saí colocado em 226. Só que depois da correção da redação, mesmo tendo tirado 38 pontos ali na prova objetiva, eu fui para 313. Então, quando saiu a primeira lista, eu já fiquei muito aliviado, né? Tava no céu, assim, porque eram 200 vagas para minha região, que era a região de Londrina, e eu tinha ficado em 226. Então, eu sabia que se eu continuasse, pelo menos naquela colocação, eu sabia que muita gente ia cair no TAF, na inspeção de saúde, nas outras etapas. Então, pelo menos 26 pessoas ali ia sair e eu ia conseguir entrar nas vagas. Só que quando saiu a segunda lista com a redação e eu tinha ido para 313, eu ainda fiquei um pouco esperançoso, mas aí já deu uma baqueada grande, assim, né? Que eu tinha subido quase 100 colocações por causa da minha redação. Mas mesmo assim, conversando com outras pessoas que já tinham feito concurso, o pessoal da aeronáutica, que era concursado mesmo, os sargentos oficiais, outras pessoas também que eram concursados de fora, todo mundo tentava me tranquilizar, assim, falando que realmente por ter tido muitas vagas, né? Com certeza muita gente ia cair e eu poderia ficar tranquilo que iria dar certo, eu ia ser chamado. Mas com isso, pelo menos o sonho que eu estava construindo ali, como eu já tinha falado, não tinha sido um sonho ali ser bombeiro e vir aqui pro Paraná para fazer o concurso aqui, não era o sonho, mas querendo ou não, eu estava construindo isso. Eu, a minha esposa, a nossa família, a gente estava construindo tudo isso. E isso estava começando a ficar mais perto, né? Só que aí agora tinha o próximo passo, que era o TAF e o THE. No próximo vídeo eu vou colocar
né? Falar como é que foi a minha preparação para o TAF, a minha preparação para o THE. E se você quiser ver como é que foi a minha rotina de estudo, quantas horas eu estudei por dia, como é que eu organizei minha rotina, eu vou deixar aqui. Lá eu falei direitinho como é que funcionou tudo, as disciplinas, as horas, como organizei a minha rotina. Então, se você quiser ver, vai lá assistir, meu amigo. Tamo junto.